Salve, salve rapaziada, contra Mestre Jefferson Paradinha, da Associação de Capoeira Movimentos Juiz de Fora. Nesse vídeo vamos dar continuidade aos cuidados que você tem para publicar um livro de capoeira. Aquele que quer e deseja publicar um livro de capoeira, ele tem que ter alguns cuidados. Se não, vejamos. Primeira coisa que você precisa conhecer é a Lei 10.695 de 2003. O que diz essa lei? Essa lei trata dos direitos autorais, né? Quando você vai escrever um livro, como eu falei no livro anterior, você precisa de ler muitos outros livros e citar as suas fontes. A forma correta de citar as fontes está na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT. Quando você faz uso indevido de trechos, de fala de autores sem o devido cuidado, você incorre no Código Penal. O que o Código Penal, artigo 184, diz? Violar direitos de autor e os que lhes são conexos, pena de 3 meses a 1 ano de cadeia, mais multa. Então tem que tomar cuidado com isso. Sobre o uso de imagens. É muito comum nós vermos livros de capoeira que acessam a internet e buscam imagens sem o devido cuidado. O que você deve fazer para utilizar as imagens que estão na internet? Veja o que se diz. O uso de imagens sem a devida autorização pode resultar em processos judiciais. O Manual de Direitos Autorais alerta que a reprodução não autorizada de uma imagem pode acarretar em multas, indenizações e até pena de prisão, artigo 184 do Código Penal. Portanto, meus amigos e amigas, nunca assumam uma imagem da internet como se fosse sua. E nem tudo que está na internet você pode pegar, e mesmo que você indique a fonte, essa imagem foi tirada no site tal. Mesmo isso não te isenta de sofrer os devidos processos legais, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado e verificar junto ao autor daquelas imagens se você pode ou não, se aquela imagem está licenciada ou não. Dicas práticas para o uso geral de imagens. O que nós podemos falar? O uso geral e legal de imagens. Solicite permissão, que eu acabei de falar. Entre em contato com o autor da imagem, o autor da foto, da publicação e peça autorização para você publicar no seu livro. Utilize bancos de imagens gratuitos. Tem muitos na internet onde aquelas imagens estão à disposição do público para serem usadas do ponto de vista pedagógico. Então você pode fazer uso dessas imagens gratuitas. Compre licenças. Se você tiver acesso a imagens exclusivas, você vai lá pagar uma determinada taxa para o uso comercial dessas imagens. Então tem essa possibilidade também. Crie suas próprias imagens. Produza imagens únicas que não infrinjam os direitos autorais de terceiros, né? Tire as suas próprias fotos, peça autorização para quem você está fotografando, para publicação no livro, tudo por escrito, tudo devidamente registrado para você não ter problema no futuro. Consequências legais do uso indevido de imagens. Processo pelo autor da imagem, você pode ser processado. Quando o autor vê que a foto que é de autoria dele está circulando num livro que está gerando lucro para o autor do livro sem ele ter participado, ele pode te processar. Risco de ser obrigado a pagar multa, sofrer algum tipo de pena de detenção, nós já falamos. E também, em casos extremos, você precisa tirar o livro de circulação. Pensa bem, né? Eu falei dos custos de 5, 8, 10 mil reais para se publicar um livro, por menor que seja. E imagina você tendo que tirar, recolher o livro e jogar fora e inutilizar o seu livro porque você não teve o devido cuidado com as questões dos direitos autorais. É complicado, né? Aspectos técnicos a considerar na confecção de um livro, né? Quando você vai fazer um livro, você tem algumas etapas que você tem que seguir. Por exemplo, a diagramação, a questão de uma capa profissional bem bacana, uma capa que leve o leitor a ter interesse pelo conteúdo que está dentro do livro. A ficha catalográfica você tem que fazer, o código de barras e o ISBN, o Padrão Internacional de Numeração de Livros. Tudo isso são custos que você terá para publicar o seu livro. Uma leitura crítica por um especialista, pedir alguém de nome, alguém de renome para dar uma olhada no seu livro e para que ele dê um parecer técnico sobre o seu livro. No caso do meu livro foi o mestre Charel, o grande mestre Charel,
formado de mestre Bimba, que fez a leitura do meu livro e fez o prefácio do meu livro. Então convide alguém que tem já um nome no mercado para ele dar uma olhada no seu livro e solicite ele que ele faça, convide-o para fazer o prefácio do seu livro. Se o seu livro for uma boa obra, ele vai se prontificar a fazer isso. Uma revisão ortográfica e gramatical, né? Além de tudo isso, você tem que saber escrever bem. Se eu não consigo fazer uma redação de 4 parágrafos, como que eu vou querer escrever um livro de 100 páginas, de 90 páginas, de 150 páginas? Não tem condições. Se eu não consigo escrever uma redação coerente, que tenha desenvolvimento, introdução, desenvolvimento, conclusão, que não tenha um encadeamento lógico dentro da minha escrita, como que eu quero publicar um livro? Tem essas questões. Você tem que pagar alguém para fazer essa revisão ortográfica e gramatical. Projeto gráfico, design, ilustrações, tudo isso requer profissionais capacitados, senão o seu livro vai ser um livro amador. Adequação à Associação Brasileira de Normas Técnicas, devidamente citando, principalmente, aliás, citando as fontes, os autores, para você não incorrer nesses perigos que eu enunciei no momento anterior. E contato com editoras sérias, né? Você pode fazer o seu livro, né, de qualquer jeito, você pode pegar o seu livro, você mesmo fazer a capa, você pode publicar em alguns portais gratuitos que tem por aí, na Amazon tem no Clube do Autor, né? Mas se você quer um livro acadêmico, um livro do ponto de vista técnico para você publicar, procure uma editora séria que tenha aquele conselho editorial que vai avaliar o seu livro, para que depois você pontue no seu currículo Lattes, se for o caso. Mas você pode também pegar o seu livro, fazer o seu livro você mesmo e ir numa gráfica, imprimir o seu livro lá, sai mais barato e colocar no mercado, né? Aí, se tiver bem feito, terá validade do mesmo jeito. Gêneros literários, né? Nessa categoria de livros, vemos composições que reúnem fatos sobre a realidade. Portanto, podem ser ensaios, biografias, memórias. O que é biografia? É o gênero no qual o autor narra sobre a vida de uma pessoa ou de várias pessoas. Nesse caso também você tem que ter o cuidado, né? Porque você vai expor alguém. Eu vou fazer a biografia de Mestre Bimba. Lembrando que o Mestre Bimba tem os filhos vivos que podem recorrer sobre os direitos do livro, porque a história do pai deles, por exemplo, está sendo narrada, né? Livro de memórias, né? Gênero de literatura em que o narrador conta fatos de sua vida. Então você pode, eu vou escrever um livro aqui sobre a trajetória do Paradinha, aos 45 anos de capoeira do Paradinha. Eu posso escrever um livro do ponto de vista da minha história pessoal, se é que isso vai interessar alguém, né? Material acadêmico, né? Quando você começa a escrever, você passa por alguns processos, né? O primeiro, quando você está fazendo a faculdade, você tem que escrever o TCC, o trabalho de conclusão de curso, que pode ser um artigo científico, um TCC, pode ser uma monografia, pode ser um artigo acadêmico, pode ser uma dissertação de mestrado, pode ser uma tese de doutorado. Todos esses que eu falei são trabalhos de conclusão de curso. Há um erro de se achar que trabalho de conclusão de curso é só para graduação. Não. Né? A minha tese de doutorado, eu estou terminando o doutorado agora em Ciências Sociais, a minha tese é um trabalho de conclusão de curso. Só que no nível doutorado se chama tese. No nível mestrado se chama dissertação. E no nível de graduação pode ser um artigo acadêmico, um artigo científico. Qual a diferença do artigo acadêmico? O artigo acadêmico é um tipo de trabalho acadêmico que apresenta os resultados de uma investigação sobre determinado tema ou objeto único de estudo. O artigo científico, uma apresentação sintética de resultados de investigações ou estudos realizados sobre um problema específico. Então, você tem essas duas modalidades e temos também a monografia. Tem característica recapitulativa, ou seja, de uma base bibliográfica. Você pode fazer uma monografia de uma revisão bibliográfica. Você pega determinado assunto, reúne livros de autores que falaram sobre aquele assunto e você vai fazer uma revisão da literatura, colocando o seu ponto de vista e sobre aquele recorte que você quer.
Trabalhos de conclusão de curso, então, como eu falei, pode ser uma dissertação de mestrado, né? Trabalho apresentado para aqueles que estão concluindo o seu mestrado acadêmico, né? Há também a modalidade de mestrado profissional. Neste você pode fazer somente um artigo, não precisa ser necessariamente uma dissertação. Esses mestrado acadêmico, depois eu vou falar num outro vídeo sobre as licenciaturas, sobre os bacharelados, sobre os mestrados acadêmicos, a diferença do mestrado acadêmico e do mestrado profissional. Tese de doutorado tem como característica principal apresentar um avanço significativo ou um conhecimento inédito sobre uma área de estudo à comunidade científica. Então, no doutorado, no mestrado, aliás, o que você vai escrever não precisa ser uma coisa inédita, não precisa ter o ineditismo, né? Mas no doutorado, sim, a sua tese tem que ser inovadora e a sua tese tem que apresentar um trabalho, a princípio, um trabalho único, né? Por isso que é uma tese, você vai estar apresentando a sua tese. Considerações finais, para o vídeo não ficar muito longo. Cuidado com os plágios, né? Tem plágios e tem autoplágios. Se eu escrevi um livro, eu vou escrever um segundo livro, e eu cito metade do meu primeiro livro nesse segundo livro, eu estou cometendo o crime de autoplágio, eu estou enganando o meu leitor. Eu peguei metade do primeiro livro e estou transferindo para o segundo livro, eu já estou com 50% do livro, estou repetindo coisas que eu já publiquei. Isso é autoplágio, tem que tomar cuidado também. Separação, escolha e trato das suas fontes. Quais são suas fontes, primárias ou secundárias? Posteriormente vamos falar sobre isso, né? Mas, grosso modo, você vai trabalhar com recorte de jornais, revistas, você vai trabalhar com entrevistas, você vai trabalhar numa revisão bibliográfica. Eu reuni 10 obras de autores que falam sobre determinado tema e vou analisar essas obras do ponto de vista de cada um. É também uma possibilidade. Escolha da metodologia adequada a cada caso, né? Uma revisão bibliográfica, uma análise de conteúdo de jornais, revistas, periódicos, fontes primárias ou secundárias, entrevistas, questionários, etc. Então, para se escrever um livro também você tem que dominar um pouco das metodologias utilizadas para se ter esse livro de excelência. Escolhas de editora que tem um trabalho de divulgação da obra, né? Tem editora que você passa pelo conselho, o conselho avaliativo que vai avaliar a sua obra, você contrata aquela editora, ela vai ter os direitos autorais da sua obra durante 5 anos, você cede esses direitos para a editora, você paga a editora para ela comercializar em todas as plataformas, em todas as livrarias a sua obra, e você recebe como contrapartida, você recebe alguns volumes para você comercializar, e você recebe um percentual que será acertado na contratação sobre as vendas que aquela editora fez do seu livro. E esse acerto, geralmente, ele ocorre de 6 em 6 meses ou anualmente, né? Dependendo da saída do seu livro. Pois bem, espero ter clareado um pouco, né, sobre essa questão, para que a gente não ouça mais dizer que escrever um livro é fácil, porque não é, né? Escrever um livro dá trabalho, requer investimento de tempo, requer investimento de capital intelectual, da sua vida pregressa de estudo, e requer também um empenho em recursos financeiros para você conseguir publicar o seu livro. Próximo vídeo nós vamos falar das diferenças de graduação, bacharelado, licenciatura, tecnólogo, mestrados e doutorados. Axé!